passando aí. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Paiva e informo que o Comitê de Implementação de Software Livre apresenta agora a palestra técnica Dívida Técnica em Projetos Java, Causas, Consequências e Soluções. Essa palestra será conduzida por Cleuton Sampaio, que é arquiteto e engenheiro de software com mestrado em Sistema de Informação e tem em seu currículo várias certificações. É professor universitário e escritor profissional com livros sobre arquitetura e engenharia de software. Está no CERPRO desde 2009, atualmente lotado na SUPST RJ. Perguntas podem ser enviadas via Twitter na hashtag @CISLGovBR, pelo Facebook www.facebook.com.br CISLGovBR e pelo e-mail cis@cerpo.gov.br. Agora convido o Sr. Cleiton para falar sobre o tema. Boa tarde. Além desses canais de comunicação, eu vou colocar aqui a primeira tela da apresentação, onde tem o meu endereço de e-mail, onde pode se comunicar comigo. Tá? Vou dar início, então, à transparência. Bom, o assunto de hoje é dívida técnica, né? A gente vai falar sobre os principais componentes da dívida técnica, as causas e as possíveis soluções. Né? Ali embaixo está o meu e-mail, cleutonmelo@cerpo.gov.br. Quem quiser dúvida, tirar alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar um e-mail para mim que eu também respondo, além dos canais de comunicação que o Alexandre mencionou. Bom, quem sou eu para começar a discussão, né? Antes de ser interpretado como falta de modéstia, na verdade isso é respeito pela plateia. Por que eu estou sentado aqui falando sobre isso para vocês? O que me credencia a falar sobre isso? Bom, eu tenho algumas certificações importantes nessa área, como o PMP e a certificação de arquiteto Java. Tem alguns livros publicados também sobre o assunto. O último livro que eu publiquei especificamente sobre isso é esse livro que está aí, Guia de Campo do Bom Programador. Tem um outro livro que vai sair agora no final do ano, que é esse, Qualidade de Software na Prática. Também vai sair por outra editora, pela Ciência Moderna. Você se incomoda de passar os slides? Já pedi uma condicionada, tá? Trazer o meu. Tá, com certeza. A gente está aqui no auditório do Rio de Janeiro, né, transmitindo isso para gravação, e vai ser disponibilizado no site do CISL, dentro do ACIS. Antes de mais nada, dívida técnica, né? Esse termo hoje está ficando na moda, não é só hoje, há algum tempo, mas especialmente nas empresas do governo, nas empresas brasileiras, porque a preocupação com qualidade de software está sendo cada vez mais premente nos orçamentos das empresas por aí. Esse termo surgiu por causa de um trabalho que esse cidadão, Ward Cunningham, fez em 92 e submeteu para um evento. E nesse trabalho ele dizia o seguinte: que você entregar código imaturo, você entregar um código que não foi devidamente equacionado ou testado, né, é como se você assumisse uma dívida. Você vai no banco e assume uma dívida. Então, você com uma pequena dívida, você consegue obter um capital que você necessita no momento, sem ter que juntar esse dinheiro, fazer uma poupança. A mesma coisa com o desenvolvimento. Você entregar um sistema que tem algumas deficiências, alguns problemas, uma pequena dívida, pode acelerar o processo de desenvolvimento. O problema é quando essa dívida não é paga. Né? Quando você não paga o banco toma o seu carro. Quando você não refatora o código, não cuida dos problemas que você tem, você vai pagar juros da dívida. Esses juros se manifestam em aumento de prazo, risco e custo nas futuras manutenções evolutivas ou corretivas do sistema. Ele diz uma frase importante, né? Isso pode ser resumido no que ele disse. Cada minuto gasto com código-fonte ruim conta como juros da dívida técnica daquele software. E que as organizações de desenvolvimento podem ser levadas a uma situação de beco sem saída. Por exemplo, não tem mais como eu
A cada manutenção o risco é tão alto que eu tenho que refazer o sistema. E o ciclo continua. Né? A dívida acaba sendo embutida no código e por aí vai, nunca acaba. Essa definição de dívida técnica foi ampliada por outros autores. Por exemplo, o Martin Fowler. Martin Fowler é o dono da... agora fugiu da memória o nome da empresa dele. Mas ele é um cara que atua muito na área de consultoria, de software, de orientação a objetos. Tem muitos livros publicados. O principal de refactoring é Thoughtworks, o nome da empresa dele. E ele diz o seguinte: como é que você paga a dívida técnica? Primeiro, antes de falar em pagar, ele tem que conceituar o seguinte: todo software tem dívida técnica. Se não tem, não é entregue. Todo software tem que ter dívida técnica. Agora, a questão é como você vai pagar. A gente pode optar por pagar os juros, né? Continua pagando os juros, ou seja, o código está ruim. Quem dá manutenção em código ruim produz código ruim e aumenta o problema. Os juros vão aumentando, ou seja, a cada manutenção o risco, o custo prazo vão aumentando. Ou você pode optar por pagar o principal, fazendo uma refatoração ou refatorações pontuais ou até mesmo uma reengenharia do projeto. A decisão é sua. Tá? Para que você pode gastar mais dinheiro numa reengenharia ou em refatorações, mas você vai economizar no futuro nas manutenções do código. Tá? Aí vem aquela questão, mas vem cá, dívida técnica então a gente tem que administrar. Nós podemos administrar quanto a gente vai tolerar de dívida técnica, quanto a gente vai refatorar agora, quanto a gente vai deixar para depois. Exatamente, dívida técnica é para a gente administrar. Esse cidadão, Robert Martin, muitos de vocês devem conhecer, ele é aquele cara, o Uncle Bob, que fala sobre princípios do projeto orientado a objeto. Ele diz o seguinte, que não se deve confundir bagunça com dívida técnica gerenciada. Se você tem um código que é uma bagunça, macarrônico, horrível, você não tem dívida técnica nenhuma. O que você tem é uma bagunça. Tá? A dívida técnica é uma decisão, uma estratégia que envolve decisões técnicas com base em princípios, com base em métricas, com base em tolerância a certos aspectos. Quando você tem uma bagunça, você não tem critério nenhum. Então você, teoricamente, não tem nem dívida técnica. A melhor solução para você resolver um código bagunçado não é refatoração, é jogar no lixo e fazer outro. Não tem jeito. Não adianta, você não vai consertar a bagunça. Bom, isso nos leva a uma questão interessante, que eu já falei aqui antes. Adianta a gente querer zerar toda a dívida técnica do sistema? Se o teu sistema é um programa com 5 linhas, adianta. Mas se é um sistema normal, com algumas centenas de, talvez milhares de linhas de código, não adianta que você não vai zerar a dívida técnica toda. Nem é economicamente interessante. Existe um ponto ótimo de equilíbrio entre o custo de você continuar pagando juros e o custo de você consertar o sistema todo. Tá? Esse ponto ótimo é o que a gente deve encontrar. Aqui eu já gastei o suficiente para manter o sistema funcionando e eu tenho um resto de dívida técnica que eu consigo manter e controlar. Beleza, ótimo. Se eu continuar a investir mais dinheiro, o custo vai aumentar muito e o benefício vai diminuir. É aquela história. Eu quero ter todas as minhas classes complexidade ciclomática 1. Você vai conseguir? Não vai. Vai perder seu tempo. Não é? O custo de você tentar investir nisso aí é tão grande que você vai acabar perdendo seu tempo. Eu vi uma vez um cara falando sobre refatoração. Ele pegava um código lá bastante complexo, né? Começava extract método. Chega um ponto que ele tinha 30 métodos, com uma linha cada um, não resolviam nada. O custo acabou sendo muito mais alto de fazer aquilo. Ou seja, tem um limite ótimo entre os juros da dívida técnica e o custo para diminuir esses juros. Esse limite ótimo que a gente deve alcançar. Levando em conta o seguinte, não adianta querer refatorar uma bagunça. Bagunça é bagunça. Você não tem como você consertar aquilo ou fazer menos pior. Qualquer coisa que você mexa, você vai estar aumentando o problema. Tá? Existe um limite ótimo e para alcançar esse limite ótimo, a gente tem que priorizar as ações de melhoria. Né? Agora está na moda todo mundo botar o sonar, todo mundo botar o cobertura, todo mundo botar plugin para ver métrica. Não adianta você sair querendo consertar seu sistema igual um doido.
Na verdade, você tem que atingir os principais problemas do seu sistema primeiro, tem que priorizar essas ações de melhoria. Existe uma organização chamada Technical Debt, que eles têm um site muito interessante, chamado technicaldebt.org. Esse site, eles têm uma base, aqui tinha 6.234 projetos. Existe um plugin que você bota numa ferramenta de avaliação chamada Sonar, que analisa a tua dívida técnica e faz upload para esse site, para melhorar as estatísticas dele. Então, ele fica continuamente monitorando esses sistemas e ele nos dá uns dados bastante interessantes. Por exemplo, dos sistemas que ele monitora, o total de dívida técnica nessa data aí era 25,43 milhões de dólares. A cobertura de código média desses sistemas era 18,57%. Baixo, né? Uma cobertura baixa. Mas é o que está na métrica deles. Duplicação, 7,63%. Rules Compliance, 74,2%. Né? Ou seja, eles vão fazendo uma estatística, uma métrica dessa base de projetos que ajuda a gente a entender se a gente está bem ou se a gente está mal. O Gartner Group, eles estimam o seguinte: em 2010, a dívida técnica das empresas de TI no mundo era de 500 bilhões de dólares. Em 2015, a estimativa é que chegue em 1 trilhão de dólares. Ou seja, essa dívida técnica manifesta em horas, homem-hora, custo para você consertar os sistemas de aplicação existentes. Ou seja, é um número muito grande, é um valor muito grande, um valor monetário muito grande. O que a gente pode resumir então sobre dívida técnica? Primeiro que ela existe, ela é real. Ela se manifesta financeiramente, contabilmente, através de um valor monetário, de risco, prazo e custo. Tá? Então, se a dívida técnica representa risco, prazo e custo, como nós somos uma empresa de TI, ou na maioria das empresas de TI, no caso de quem não trabalha numa empresa que desenvolva diretamente software, a gente tem que investir em diminuir e administrar a nossa dívida técnica, porque isso é despesa para a gente. Toda empresa que tem uma dívida técnica alta tem que assumir esse custo, porque normalmente o cliente não está interessado no fato de que o seu sistema tem 40 anos e o código é espaguete. O problema é seu. Né? Você que tem que tomar ações de melhoria para ir diminuindo essa dívida técnica, porque você não vai poder cobrar isso do cliente. Né? A dívida técnica ela pode ser tolerável. É o que eu falei antes. Você não adianta querer entregar um sistema nota 10, 100%, beleza, você não vai conseguir. E o custo, mesmo que você consiga, o custo para você entregar esse sistema ultrapassa o valor ótimo. Você tem que administrar a sua dívida técnica e tem que ter um nível de tolerância. O pessoal que desenvolve aí, o custo para você testar 100% do código, né? Já conseguiram testar 100% do código? É quase impossível. Ah, você pode. Ah, o meu sistema tem swing, tem plugin que você bota no Sonar, consegue startar no meio, consegue startar no ambiente e testar o swing. Mas o custo disso é muito grande. É melhor você pegar o núcleo do teu sistema, extrair em componentes de negócio e deixar só as apresentações, só cascas, só get set, só método vazio, você poder testar melhor. A dívida técnica afeta os negócios, não é só um detalhe técnico, apesar do técnico estar no nome, a dívida não é só técnica, né? E a responsabilidade de todos, gerente de projeto, gestor de qualidade, desenvolvedor, arquiteto, chefe funcional, cliente e analista de negócio também. Bom, como é que a gente encara a dívida técnica? O Max Fowler tem esse quadrante aqui da dívida técnica que é muito interessante. Aqui desse lado a gente tem deliberado, ou seja, nós fizemos porque quisemos fazer. Inadvertido, a gente fez porque a gente não sabia. Tá? E aqui ele tem imprudente e prudente. O imprudente é aquele que não está nem ligando, está nem se lixando. O prudente é aquele que a pessoa toma cuidado, que evita fazer bobagem. Bom, o primeiro quadrante aqui é deliberado e imprudente, que eles chamam de reckless. Nós não temos tempo para design. Ou seja, o cara sabe que está fazendo errado e isso aí vai ser assim mesmo porque ele é imprudente, ele não tem o cuidado, a preocupação de não fazer isso. Isso acontece muitas vezes em empresas que fazem o software entregue e não dão manutenção. O importante é entregar.
Entregou, recebeu, acabou. Né? O que a gente tem aqui? Deliberado prudente. Olha, a gente sabe, nós sabemos que temos alguns problemas, mas nós vamos lidar com essas consequências. Vamos entregar logo, vamos planejar como é que a gente vai lidar com isso. Esse cara é prudente, ele sabe que o código tem uma dívida técnica e vai se planejar para isso no futuro. Imprudente e inadvertido. O que são camadas? O cara ele não sabe, ele foi imprudente porque ele desconhece a arquitetura de software. Prudente e inadvertido. Bom, agora que a gente sabe desses problemas, nós sabemos que nós não devemos fazer, ou como devemos fazer no futuro. Né? Esse é o quadrante como as pessoas, resume como as pessoas encaram a dívida técnica. Aqui, na maioria das empresas, talvez até no nosso país por uma questão de cultura, não sei, as pessoas se encaixam muito aqui, imprudente e deliberado. O importa é o prazo, não importa a entrega, não tem tempo para essa bobagem, métrica é besteira. Né? Então, a origem da dívida técnica está nas pessoas, a maneira como as pessoas encaram a questão da qualidade. Por quê? Falta de estimativa coerente. Isso aí é o primeiro problema. Eu costumo, quando tem uma plateia maior, eu pergunto assim, joga o primeiro pendrive, quem alguma vez fez uma estimativa baseada em método. Ninguém joga. Por quê? Normalmente a estimativa é assim. Isso aí eu levo 3 dias para fazer. Não, mas não é você que vai fazer, é o fulano. Então bota 5. Né? Ou então assim, não, olha só, isso aí dá para fazer em uma semana, mas como aquele cliente é chato pra caramba, ele pode encher o saco, então vamos botar 2, logo e acabou o problema. Ou seja, 2 exemplos. Primeiro exemplo, você está chutando o prazo. O segundo exemplo, você está embutindo risco no prazo. Você está engravidando o prazo, a gente chama de engravidar prazo. Porque o cliente é chato, você bota mais uma semana. E se ele não for? Você vai devolver o dinheiro a ele? Daquela semana extra? Não vai, né? Então, construção baseada em prazos. Isso aqui é muito comum, especialmente o pessoal mais antigo, achar que cronograma é uma lista de prazos entregáveis. Não é. Cronograma não é isso. Cronograma é uma lista das suas estimativas casada com a sua disponibilização de recursos e com a sua produtividade. Ou seja, é o tempo que você vai levar efetivamente para fazer aquilo com que você tem, com os recursos que você tem. Quando você tem uma construção baseada em prazos, você não tem um cronograma, você tem uma bagunça. Uma pessoa está dizendo o tempo que você vai levar para fazer. Se você não fizer, o que vai acontecer? Não adianta. É que nem revogar a lei da gravidade. As pessoas acham que as coisas vão sair porque ele tem vontade que saiam. Não sai, não é assim. Relaxamento com o projeto. Ou gestão de projeto. Isso é muito importante. Relaxamento com gerência de riscos, por exemplo. E a última coisa, soluções ruins. Muito frequentemente, para mim, do que eu tenho observado, esses 4 fatores ocorrem normalmente em conjunto. E eles são a maior causa de dívida técnica no sistema. Bom, por que isso acontece? Alguns desenvolvedores, na faculdade, quando eu dou essa aula, eu falo a maioria dos, mas aqui eu estou falando alguns, né, para ser politicamente correto. Estão no quadrante imprudente e deliberado. Consideram frescura investir em qualidade, não conhecem ou não valorizam princípios de projeto, boas práticas, são focados em prazo de entrega e não enxergam os benefícios de um código limpo. Por quê? Uma série de razões. Primeiro, ele está sendo pressionado a fazer aquilo. Né? O desenvolvedor está sendo pressionado, tem uma meta a cumprir, tem um prazo a cumprir, tem que ser. Ele não está preocupado, ele acha isso tudo frescura, porque isso não vai influenciar na maneira do tempo de entrega do sistema. Para ele, acha que isso aqui não vai. O importante é entregar. Se ele entregou, em vez de ser excelente, ele entregou razoável, tá bom. Beleza. E o que mais? Focar em prazo. Isso aqui não tem a ver com o desenvolvedor. Tem muito a ver com a gestão do recurso, que é muito focada em cumprir prazo, em vez de fazer estimativa e cumprir um cronograma. Alguns gerentes de projeto fazem gerenciamento ad hoc. Acham que cronograma é uma lista de datas. Cara, isso aí é impressionante. A quantidade de pessoas que gerenciam projetos e confundem esse conceito, acham que cronograma é uma lista de datas entregadas, é muito grande. E essas pessoas acabam o quê? Chicoteando os desenvolvedores para que o negócio saia naquela data.
É que nem revogar a lei da gravidade. Eu quero que saia naquela data porque eu quero. Né? Todo mundo tem que trabalhar no prazo que eu quero. Não sabe ou não entende da tecnologia dos projetos que gerenciam. Está lá no PMBOK, capítulo 3. Os projetos mais bem-sucedidos são aqueles que o gerente entende o que ele está gerenciando. É verdade. Eu não posso gerenciar, por exemplo, a construção de um prédio. Eu não sou engenheiro. Você pode gerenciar o lançamento de um foguete? De jeito nenhum. Não pode. Você pode gerenciar a pesquisa da cura da AIDS? Não pode. Então, como é que uma pessoa que não conhece a tecnologia vai gerenciar um projeto de software? Ele não precisa ser um expert, mas ele precisa conhecer a tecnologia. Pensam que dívida técnica é um problema dos desenvolvedores. Por quê? Porque tem um técnico no meio. Por ser técnico, é um problema do desenvolvedor, não é meu. Na verdade, o maior responsável pela dívida técnica é o gerente de projeto. Por causa disso tudo que daqui. Tem muito mais problemas aqui do que o próprio desenvolvedor. E não entende de qualidade de software. Muita gente acha que métrica de software é ponto de função. Acabou. Ponto de função é uma métrica de software. Não é. Não é uma métrica de software. Métrica de software é complexidade ciclomática, distância da sequência principal, uma série de outras métricas que eu vou falar aqui. E alguns gestores de qualidade não entendem a tecnologia de desenvolvimento do software. Não têm experiência com o jeito de software e focam apenas na qualidade do processo ao invés da qualidade do produto. Você pode cumprir um processo e entregar uma porcaria. São dois componentes. Aderência ao processo e qualidade de software. Os dois têm que andar juntos. Pode ser que não seja a mesma pessoa, mas você tem que ter uma pessoa olhando a qualidade do produto também. Você não pode ter um documento de arquitetura vazio ou com blá 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 dentro dele. Né? Bom, sem falar nos analistas de negócio, que não se preocupam com a qualidade do software e, principal, não vendem a qualidade para o cliente. Você pode cobrar do cliente a qualidade. Não é isso? Pode cobrar. Eu vou fazer um programa, ele quer que eu faça um programa para ele. Você quer esse programa como? Eu quero com isso, isso aí tudo não dá não. Eu te entrego em 2 dias sem isso. Com isso que você está querendo, eu entrego em 1 mês. Ou seja, valeu, obrigado. Ou seja, eu estou cobrando dele o custo da qualidade. Né? Então, o analista de negócio deveria vender isso para o cliente também. Quais são as consequências? Tudo isso que está aqui. Né? Você tem código complexo, mal documentado, altíssima complexidade acidental. Complexidade acidental é um antipadrão. Não sei se vocês já ouviram falar de antipadrão. Assim como a gente tem os design patterns, a gente tem os anti-patterns também. Complexidade acidental é aquela complexidade que não é inerente à função que você está executando, mas por causa da solução que você adotou. É que nem eu vou fazer um site. Você quer fazer um site? Né? Quando você quer fazer um site, e botar a tua presença na internet. Você pode pegar o blogger e botar a tua presença na internet, não pode? Eu quero fazer um site de vender camiseta. Venda camiseta. Eu vou no Blogger, crio uma página. Ou vou no Local Web, crio uma página com loja virtual e tudo. Ou chega um cara para mim e diz, não, você tem que fazer um site com JSF, com Hibernate, tem que alugar um servidor para isso. Né? Ou seja, eu tenho uma complexidade enorme agregada aí, acidental, que não tem a ver com a minha solução é simples. Né? Código mal testado, código de autoacoplamento, é aquele código que você, apesar dele ser componentizado, se você trocar um componente aqui, vai bagunçar o sistema inteiro, porque há uma dependência muito grande. Né? Software de baixa manutenibilidade e, consequentemente, baixa flexibilidade. Isso aqui tem a ver com a capacidade do software de se adaptar a mudanças nos requisitos. Não é só corretivo. Isso tudo leva a gente a essa questão aqui. A dívida técnica. A gente tem uma parte visível, que é quando a gente adiciona novas características, né? E uma parte visível quando a gente encontra defeitos. Mas a gente tem uma parte invisível, que é o que está lá por dentro. A gente só vê o problema quando a gente começa a analisar a possibilidade de novas características, quando a gente vê os defeitos. Aí é que a gente enxerga o problema da qualidade de software. A maior parte da dívida técnica é invisível, ela tem a ver com a arquitetura do sistema, com a engenharia dele, com o projeto, como ele foi feito, com as dependências, com as soluções, etc.
E Java. Por que Java é problemático? Java é uma linguagem que estimula a criação de framework. Tem até aquela piada, né? O desenvolvedor C escreve um código para resolver o problema. O desenvolvedor Java escreve um framework para resolver todos os problemas daquele tipo. É isso que acontece mesmo. Muitas vezes esses frameworks são reusados. O reuso é uma faca de dois gumes. Existe o reuso maldito, que é você tem que reusar porque tem que aumentar o índice de reuso. E existe o reuso bom, você está reusando porque você necessita daquela funcionalidade. Muitas vezes esses frameworks criados são junkyard code, ou seja, aquele troço enorme que você tem que usar porque você vai usar uma função daquele módulo. Tá? E Java é uma plataforma excessivamente verbosa, de alta complexidade acidental. Tudo em Java é complicado. Fazer um Hello World em Java são 7 linhas, de 7 a 10 linhas. Em Ruby acho que são 2. Em JavaScript são 1 linha, você faz um Hello World. Então, o Java já é uma linguagem propícia a ter complexidade acidental. Quando mal utilizada, aumenta muito a nossa dívida técnica. E como é que a gente soluciona isso? Não adianta eu vir aqui só falar de problema, né? Não existe solução para bagunça. Se o seu código está macarrônico, antiquado, horroroso, monolítico, não adianta, você não vai fazer refactoring nele. Você vai jogar ele fora e fazer outro. Tá? A dívida técnica ela tem que ser reconhecida e administrada. Nós temos que saber qual é a nossa dívida técnica, como é que a gente vai lidar com ela, até que ponto vale a pena investir naquilo, até que ponto não vale a pena deixar assim mesmo. É o ponto de equilíbrio. E a gente tem que empregar. Existem ferramentas de análise que ajudam a gente a reconhecer e administrar a nossa dívida técnica. Mas o importante é o seguinte, a gente tem que manter a dívida técnica sob controle. Temos que atuar desde a fase inicial, durante o desenvolvimento do software, porque depois é tarde demais. Depois que o sistema está pronto, você passar o sonar nele, você vai ver uma quantidade de coisa, ou não vai ver. Existe uma parte da dívida técnica que nenhuma ferramenta mede. É a dívida técnica invisível. Por exemplo, problemas arquiteturais, só mesmo nariz para você ver. Você tem que abrir o código e olhar. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. O que não adianta? Medir a qualidade depois do projeto pronto. Esquece. Acabou, já era. Por quê? Você não tem mais engajamento. Aquele sistema, por exemplo, que você usou, fulano, beltrano, ciclano. Desses caras, só tem um disponível. Perdeu o engajamento, não tem mais equipe, já está em homologação. Ninguém vai aceitar mexer na arquitetura ou na estrutura do projeto quando ele já está em homologação. Esquece. Acabou. Aquilo não dá mais para você consertar. Medir a qualidade sem ter meta alcançada. Isso é muito importante. Não adianta você passar a ferramenta, medir seu código. Não. Eu tenho que ter 100% de aderência às regras. Quem foi que te disse isso? Baseado em que você tem que ter 100%? Você vai conseguir ter 100%? Né? Eu tenho que ter 100% de cobertura de teste. Mais uma vez, baseado em quê? Por quê? Às vezes você tem classe ali que é gerada por um framework. Né? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Você vai querer testar as classes geradas por framework também? 100%? Será que você não está dando tiro de canhão para matar passarinho? Ou seja, a gente tem que ter metas alcançáveis, temos que escrever um plano de meta de qualidade, porque o ótimo é inimigo do bom. Tentar diminuir a dívida técnica indiscriminadamente. Não, eu tenho dívida técnica, eu vou resolver. Gente, rola um Pareto aí nessa história. Na vida sempre rola um Pareto, né? 80% dos problemas tem 20% das causas. É sempre assim. Todo problema na vida tem 20% de questões que causam os 80% dos problemas. A questão o ponto importante é a gente tratar esses 20% primeiro e depois ver o resto. A dívida técnica, às vezes, a mexida em uma classe pode resolver 80% dos problemas que você tem de dívida técnica. Em vez de você ficar caçando métrica, não. Porque aqui está dizendo que isso tem que ser assim. Isso aqui você vai ficar caçando métrica uma a uma? Não, prioriza, né? Investir em qualidade se o projeto começou mal. Começou mal, cara, assume, joga fora, programa depois você fazer outro, porque não adianta você investir em dívida técnica. Você tem uma solução ruim, vai morrer abraçado com ela. Tá? Pessoal, apesar de ser gravação, quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer, tá? Pode fazer alguma pergunta. Só um minutinho.
Pode fazer. Pergunta? Como que se calcula aquele ponto ótimo? Ah, boa pergunta. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz um plano de metas. Quando você elabora um plano de metas de qualidade, você já tem que pensar no seu ponto ótimo. Por exemplo, quantos recursos vão dar manutenção no software futuramente? Né? Qual é o tempo, qual a produtividade desse recurso? Qual é a sua carga de trabalho? Aí você vai chegar ao seu ponto ótimo, que é o seu esforço em função do que você tem que consertar. Eu vou chegar nesse ponto, desculpa. Qualidade desde o início é muito importante. Eu tenho falado com o Rafael, a gente tem trocado ideia, as pessoas também têm. É muito importante o certo adotar a revisão por pares. As empresas adotarem a revisão por pares. Tá? Todas as empresas deveriam adotar a revisão por pares antes da construção. Tá? Por quê? Isso evita os problemas. Complexidade acidental, más práticas de codificação, de arquitetura, são evitadas por revisão por par. Revisão por par é a única arma que você tem contra a dívida técnica. Não existe outra. Infelizmente não existe. Se você não fez isso, o seu código, ele está assim, é o que chama de código imaturo. Ninguém viu, ninguém mais viu aquilo. Saiu da sua cabeça, você fez, virou noite e entregou. Será que vai ser uma coisa boa? Será que não tem copy-paste demais? Será que você não poderia refatorar, diminuir a complexidade? Eu não sei, as pessoas não viram. Agora vai ser tarde. Desenvolvedores com ferramentas configuradas para medir a qualidade das métricas. Ou seja, o desenvolvedor está fazendo código, ele tem que continuamente testando. Né? Lembra do TDD? A gente faz um teste, né? O sistema falha, nós vamos fazer passar no teste. Então, ele, além do teste, ele tem que rodar as métricas continuamente. Plugin no Eclipse, sonar na máquina. Eu acho que todo mundo deveria ter um sonar na máquina. Não há por que você depender só do corporativo. O corporativo vai te dar uma fotografia do sistema no momento da integração. Mas como ele está agora, nesse minuto, a sua máquina você tem, né? Se você fez alguma coisa que mudou a qualidade, você tem tempo de corrigir. Avaliar a qualidade da integração contínua. Sim, cada vez que você integrar, gerar um novo build do seu sistema, você tem que ter uma nova foto da qualidade daquele build. Isso tem que ser avaliado quantitativamente e ao longo do tempo, comparativamente. Você tem que observar a evolução dos problemas. Se você melhorou na correção ou se piorou o problema. Continua aumentando a complexidade, por exemplo. Promover a análise quantitativa das métricas. Promover reuniões periódicas de avaliação com a equipe. E envolver o cliente no processo de qualidade. Essas coisas ajudam a evitar a dívida técnica ou diminuir. Bom, beleza, já falamos de um monte de coisa. Agora vamos falar do seguinte. O que é a dívida técnica que nós temos? Por exemplo, eu tenho um módulo aqui que tem complexidade ciclomática de 7. Tenho 30 módulos que têm complexidade ciclomática de 7. Isso é dívida técnica? O meu código está 50% de rules compliance, de aderência às regras. Isso é dívida técnica? Né? É ou não é? Estou perguntando. Depende do que você tem de meta, né? Exatamente. Se você não tem meta, você não vai reconhecer aquela dívida. Você não pode ter como meta o sistema da NASA. Você não pode ter como meta o que o teórico falou na sala de aula. Você tem que ter como meta uma coisa realizável dentro do teu âmbito, né? Então, só é dívida aquilo que a gente reconhece como dívida. A gente tem que saber, tem que ter as metas, tem que avaliar a nossa dívida em relação às métricas e evitar o preciosismo, evitar a gente ficar procurando resolver as filigranas do sistema. Tem que ter metas para isso. Tá? Como é que a gente elabora metas? Primeiro, temos que selecionar métricas. Temos que selecionar métricas e analisar essas métricas à luz do nosso ambiente. Tá? Cobertura de testes. Normalmente é o percentual de código que foi efetivamente executado no teste, ou pelos testes. Tá? As pessoas dizem que o mínimo é 90%. Será que é? Não sei. Né? Depende da nossa realidade. Mas 90% de quê? Do código que nós construímos. O código gerado, tem muitos frameworks que geram classes. Né? O HyperJAX-B, por exemplo, gera classe. Esse código, você não vai conseguir testar aquela classe. Nem é para testar, porque aquilo vai ser jogado fora. Você tem que excluir aquilo da sua métrica. Tá? Você tem que testar aquilo que você fez. Complexidade média. O McCabe disse que 10 é um número ótimo. Não é.
Ele diz que quando chegasse a 10, complexidade ciclomática, você deveria refatorar o módulo. Na minha experiência, quando você tem complexidade média em torno de 5, já tem luz vermelha aí, tem alguma coisa errada, de repente é melhor você olhar. Não quer dizer que esteja errado, quer dizer que você poderia melhorar esse código, talvez. Deveria dar mais atenção. Response for class, uma métrica nova. Essa métrica diz o seguinte: quantos métodos são executados em função à chamada de um método do seu sistema, de uma classe do seu sistema. O ideal é que esteja abaixo de 50. Por exemplo, eu faço uma chamada a um método da minha classe, em decorrência disso invoco 13 métodos, tá bom. Invoco 51 métodos. Tá. Invoco 70 métodos. Não, tem alguma coisa errada. Isso pode ser excessivo acoplamento. Tá? O RFC é uma métrica de acoplamento, também mede complexidade, de uma certa forma. Aderência às regras, 80%. Será que 80% está bom? Aí tem uma outra coisa a ver também. Qual é o perfil de avaliação que você usou? Será que aquelas regras são relevantes para o seu tipo de projeto? Tem que analisar isso, né? Então você selecionou as suas métricas, você monta um plano de metas com isso. Seleciona as mais significativas, quais são os valores possíveis e futuros que você pretende, conversar com o cliente para saber se é isso que ele pensa mesmo, porque isso tem um custo, tem que ser cobrado do cliente. Tá? Quanto mais rígida a qualidade, maior o preço para desenvolver o sistema. Por isso que os analistas de negócio têm que ser conscientizados disso. Isso é uma realidade, não adianta você querer revogar a lei da gravidade. Se você quer desenvolver o software com qualidade, se você tem um processo, se você tem uma gestão de projetos, se você tem uma gestão de qualidade, vai custar mais caro. E o cliente tem que ser cobrado disso. Discutir com a equipe as metas, sempre, tá? E criar um procedimento de verificação contínua, para saber se você está dentro dessas metas. Aí que entram as ferramentas. Tá? O importante nisso tudo é você discutir as metas com a equipe. Não adianta que se a equipe não estiver engajada naquelas metas, não vai ser feito, não vai ser executado. Aqui tem um exemplo de plano de meta. Eu listei algumas métricas aqui e atribuí notas. 0, 2, 4, 0, 2, 6, 8, 10. Por exemplo, cobertura de teste. Se tiver 30%, não, eu não estou enxergando direito. Ah, tá, complexidade média. Tá? Se a complexidade média está maior que 15, eu estou dando 0. Entre 10 e 15, estou dando 2. Entre 7 e 10, estou dando 6. Ou seja, eu fui dando graus. Por exemplo, RFC, maior que 50, 0. Entre 30 e 50, 2. Por aí vai. Estabelecer um plano de metas e métricas que eu posso rodar, avaliar meu código e comparar se eu estou indo dentro ou se eu estou fora das metas. Aqui a gente tem as notas mínimas a serem alcançadas para cada métrica. A gente tem uma escala aqui baseada em médias. Né? Só que nem sempre, nem todos os fatores são baseados na distribuição normal de estatística. Né? Então analisar a média pode ser uma coisa arriscada. Uma outra opção é você, em vez de analisar a média, analisar a frequência. Tá? Complexidade por método maior que 5. Qual é a frequência nisso nos componentes do projeto? Se for menor que 30%, beleza, nota 10. Agora, se isso está menor ou igual a 80%, 80% dos meus componentes tem complexidade por método maior que 5, então tem nota 2. Se eu analisar a frequência, eu escapo desse problema das distribuições que não são normais. Não me baseio só em média, estou me baseando em frequência. O ideal, seja de que forma você for, montar uma tabela. E essa tabela você tem que alimentar com as medições do seu sistema, periódicas, de cada integração. A microanálise que é feita na máquina do desenvolvedor só serve para uma coisa: evitar ultrapassar as metas. A análise feita periodicamente na integração é que vai te dar o quadro da verdade do teu sistema. Bom, se você tem um plano de metas, você tem que ter métricas. Tá? Você tem ferramentas de métricas e todos da equipe têm que acessar essas métricas para poder haver uma discussão dentro da equipe. Olha, caramba, toda hora eu mexo aqui e você está aumentando a complexidade. Refatório isso aí, caramba. Por quê? Às vezes acontecem problemas, o cara ainda está fazendo passar nos testes, então ele só vai se preocupar com refatoração depois. E você já está esperando aquele software numa boa qualidade para integrar no seu.
Aí gera uma série de atritos e discussões. Então isso tem que ser discutido à luz das métricas. A gente pode estabelecer um período de coleta de métricas e discutir com a equipe, sentar e avaliar os desvios e implementar correções. Por exemplo, o próprio Sonar mede dívida técnica, lá segundo os critérios malucos dele. Mas já ajuda para a gente tomar decisões. Tá? Quais são as ferramentas que a gente pode usar para métrica? Primeiro, o Eclipse tem toneladas de plugins e ferramentas para métrica associadas. Esse aqui é o Eclipse Metrics. Você roda ele, ele te dá uma visão, te dá as violações, onde é que tem, quantas violações tem, se são significativas ou não. Você pode instalar no teu Eclipse, não tem que instalar servidor nenhum, roda em qualquer porcaria, qualquer sistema operacional, qualquer plataforma. Existe um outro, eu esqueci o nome agora, que além de colocar assim, ainda marca com uma regrinha, uma réguazinha, os pontos questionáveis do seu código. Você vai direto naquele ponto. Se você quer uma avaliação mais completa, existe o Sonar. Agora se chama Sonar Cube. Né? www.sonarcube.org. O Sonar é um site web que tem lá um banco de dados, né? E quando você roda no Maven o alvo Sonar, ele executa um plugin e esse plugin grava no banco de dados do Sonar as informações que ele coletou do seu código. Aí você pode entrar no dashboard e ver como é que está o seu código. Dívida técnica, L4, uma métrica de Lack of Cohesion Methods, né? De coesão, Response for Class, complexidade, violações, aqui são as tais das regras, né? Cobertura de testes, etc. Eu sei que está difícil de ler, mas vocês veem alguma coisa errada nessa análise aí, logo de cara? Sei que é difícil de ler nessa distância. Né? Alguma coisa errada? Está em 0. Cara, isso aqui tem que ser rejeitado. Se eu sou o líder do projeto ou o gestor de qualidade, para com isso, cara. Está querendo brincar comigo? Está 0, você não testou nada. Né? Outra coisa gritante. Outra coisa que está gritando assim. Complexidade ciclomática. 7% por método. 54 por classe. Né? Olha o RFC. 76 por classe. Aí vamos olhar para o outro lado. Ele tem 319 linhas de código e uma classe só. Espera aí. Está aí um problema, né? Concorda? Aí tem um problema, né? Se isso é um sistema, tem um problema nessa história. Né? Uma classe só, tem algum problema aí. Tem que dar uma olhada nesse sistema. Plugins para dívida técnica. Eu vejo com muita restrição isso. Muita restrição. Esse SQL é uma metodologia para dívida técnica, é chamada Software Quality Assessment Based on Lifecycle Expectations. É uma metodologia que você pode baixar essa metodologia e existe um plugin de SQL para o Sonar. Ele é pago, né? Ele tem um custo que você instala e ele analisa o seu código e diz lá, como é que está o custo de remediação do seu código, né? Onde é que estão os principais refactors que você deve fazer, esse tipo de coisa. Eu rodei, achei interessante, tá? É uma ferramenta interessante, mas julgar dívida técnica e tempo de correção, o buraco é mais embaixo. Você tem que ter estatística de produtividade da sua equipe, para você avaliar o custo de remediação. Tá? Outro plugin interessante é o Certify, com S, e Certify. Né? Certify para Sonar. É daquele pessoal do technicaldebit.org. Eles têm uma empresa chamada Toceia que faz esses plugins. Esse plugin, inclusive, analisa o teu código, analisa a sua dívida técnica e, se você quiser, faz upload para a base do Technical Debit, para botar na estatística. Então, aqui ele dá o refactoring, quanto você vai gastar fazendo refactoring. Ele faz alguns refactorings, dá um action plan, o que você deveria fazer e priorizar. É interessante, diria assim, é interessante. Tá? É melhor ter esse tipo de ferramenta do que não ter. Porém, nenhuma dessas ferramentas que eu falei agora te dá uma métrica da dívida técnica invisível. Tá? Que realmente é o maior problema dos sistemas atualmente, a dívida técnica invisível. Ela é invisível porque ela não é detectável por ferramentas.
Não facilmente. Você tem que deduzir, você tem que fazer um processo para chegar, para tentar identificar essa dívida técnica. Tá? Ela é responsável pelos problemas mais relevantes. Por exemplo, se você me mostra um código, o Vitor mostrou um código lá, aderência às regras, 30%. Óbvio, você tem uma dívida técnica. Está ali. Mas eu posso mostrar para vocês um código com números muito bons e o código é uma porcaria. Eu posso e vou fazer isso, vou mostrar aqui um código assim. Tá? Só você analisando com muito cuidado, ainda olhando o código, você vai tentar entender qual é a razão daquela dívida técnica. Tá? Como é que você evita isso? Somente a revisão por pares dos produtos de todas as fases do projeto, modelo de requisitos, modelo de arquitetura, modelo de análise, modelo de projeto e implementação, análise, ou seja, revisão de código também. Somente isso consegue evitar a dívida técnica invisível. Tá? Vamos lá. As ferramentas não mostram tudo. Por exemplo, primeiro problema arquitetural, particionamento errado. Problema de projeto, solução ruim, modelagem ineficiente, complexidade acidental, junkyard code, cargo code programming, ou seja, uma série de antipátrias que tem ali, não são necessariamente vistos só pelas ferramentas, você tem que deduzir. O que você tem que fazer? Revisar modelos e analisar as métricas menos comuns. Existem métricas que não aparecem no Sonar. Existem métricas que não são detectadas por todos os plugins, que só você rodando ferramentas específicas você consegue obter essas métricas. E a outra ferramenta específica que você tem que rodar são seus olhos, né? Você tem que olhar o código para poder chegar a conclusões. Ou seja, tem as boas práticas de arquitetura e projeto, né? Que a gente tem que dividir o código em camadas funcionais, promover o reuso saudável. Eu sempre falo isso porque reuso é sempre uma meta política. Nós temos que aumentar o reuso em 80%. Espera aí, cara, não é assim não. Aí o cara pega um sistema, um pacote com trocentas classes para você reusar um método de uma classe. Isso é junkyard code. Né? Isso é reuso maléfico. Criar modelos de baixo acoplamento, seguir princípios de orientação a objetos, criar soluções usando baixa complexidade acidental e evitar reinventar a roda. Tá? E usar soluções padrões. Daí é que entra as revisões. Por exemplo, princípios de orientação a objeto. A gente tem vários princípios. Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única, princípio da segregação de interfaces, princípio da inversão de dependências. Esses já são bem conhecidos, né? Agora tem outros. Reuso e release equivalence. A granularidade do reuso tem que ser a granularidade do release. Se você vai lançar um pacote, o pacote é a unidade de reuso. Eu tenho que reusar tudo que está no pacote ou não reuso nada. Tá? Para evitar essa questão. O cara lança um pacote que você usa um método de uma classe. Então, na verdade, o que você está reusando é muito pouco. Princípio das dependências estáveis. A dependência entre pacotes deve ser na direção da estabilidade. O que é um pacote estável? É aquele que tem menos dependências, portanto é menos sujeito a alteração. Abstrações estáveis. Os pacotes mais estáveis têm que ser mais abstratos, com mais classes abstratas e interfaces possível. Tá? Isso permite a gente avaliar qual é a distância da sequência principal que o nosso sistema está. Existe uma relação entre abstração e estabilidade que deve ser seguida, tem uma função linear aí. As classes que se desviam dessas funções são classes que nós deveríamos olhar com mais cuidado. São candidatas a problemas arquiteturais. Por exemplo, release e reuso equivalência. Ou seja, classes que são usadas em conjuntos têm que ser liberadas no mesmo pacote. Todas as classes devem pertencer à mesma família e serem reutilizadas em conjunto. A gente tem que evitar pacotes que a gente só reusa uma classe, ou uma interface lá dentro, um método de uma classe. Isso significa mau particionamento. Ele aqui é o meu controle, eu aperto o botão e... Com certeza. Eu esqueci. Princípio das dependências estáveis. Por exemplo, esse pacote é menos estável do que esse pacote. Por quê? Porque ele depende de outro pacote. Então, esse pacote tem 2 riscos de ser alterado. 3, né? Por ele mesmo, por alteração desse ou por alteração disso. Logo, ele é mais instável do que esses aqui, certo? Ele depende de pacotes que são mais estáveis do que ele. Então, está na direção certa. Esse aqui,
o pacote 1 depende do pacote 2. Quem é mais estável, o pacote 1 ou 2? É o pacote 1 ou 2. Qual é mais estável? Não tem. Ele está dependendo de um pacote que é mais instável do que ele, olha só. Ele depende de 1, esse depende de 2. Então está indo na direção contrária da estabilidade. Né? A gente deve depender de pacotes que são mais estáveis do que nós. Ele depende de um pacote que é mais instável do que ele. Tem mais dependências do que ele. Isso gera problemas de Brittle, né? De propagação de alteração no código, esse tipo de coisa. Eu tenho visto isso muito no dia a dia. Princípio das abstrações estáveis, a distância da sequência principal. Parece frescura, mas não é. A gente tem que implementar princípio de segregação de interfaces, princípio de inversão de dependência. Para isso, a gente tem que ter um índice de abstração no nosso sistema alto. Quanto mais estável um pacote é, mais abstrato ele deve ser. Para a gente depender apenas de abstrações, não de classes concretas. Daí tem injeção de dependências, todas essas coisas mais. Né? Então, os pacotes mais estáveis devem ser mais abstratos. Porque tem uma função que é abstração mais instabilidade igual a 1. Então, classes que têm uma distância baseada nessa função igual a 1, a gente tem que analisar. Está totalmente distante da função. Nós temos que analisar essa classe com cuidado para ver se tem algum problema arquitetural aí. Bom, diante disso tudo, quando a gente olha um sistema, a gente tem que fazer deduções. Por exemplo, sistemas com um só pacote, ou sem separação entre camadas. Sistema que tem um só pacote não tem camada. Tá? Número de linhas por classe maior que 50. Olha, tá bom, isso é questionável, etc. e tal, mas quando você tem uma classe com mais de 50 linhas, será que essa classe não está fazendo mais de uma coisa, não? Né? Ele está violando o princípio da responsabilidade única. Métodos com mais de 30 linhas. Tem gente que acha que isso não é relevante. É sim. Na minha experiência, sempre que eu vejo um método com mais de 30 linhas, eu identifico um monte de oportunidade de refactor ali dentro. Tornaria o método mais fácil de entender. Tá? Soluções procedurais, muito if, muito loop, muita coisa. Como é que você resolve isso? Existem vários. Existe extract método, existem vários refactors que você faz para diminuir esse número de if dentro do método, para diminuir a complexidade ciclomática daquele método. Tá? Vamos ver o seguinte, vou dar uma demonstração rápida agora. Vou mostrar um projeto ruim, tá? Vou mostrar o que a gente pode fazer para melhorar e vou mostrar principalmente o seguinte: a maior parte dos problemas não são apontados pelas ferramentas, pelo menos não diretamente. Tá? Você pode olhar o sonar e achar que o problema é só aquele, na verdade não é. Tá? Bom, esse projeto é um projeto simples. Quem viu aquela minha outra palestra é o mesmo projeto. Tá? Esse projeto ele lê um arquivo XML de medições, grava no banco e gera um relatório. Só isso que ele faz. O sistema foi criado rapidamente, mas que tende a evoluir para virar um serviço automático, etc. Então a gente fez uma análise com sonar nele. É aquela mesma análise. Se a gente der uma olhada assim, despreocupada, tá? Eu já mostrei esse gráfico para várias pessoas e várias pessoas disseram que está ok. Né? Ah, tá bom, o sistema está bom. Isso me preocupa, porque muitas dessas pessoas são desenvolvedores. Você mostra assim, cara, não, isso aí está ok, tá beleza. Tu não quer ver o código? Não, não precisa, tá ok. Olha só. Dívida técnica, 35,7%. 2 dias homem para resolver. Porra, beleza, só 2 dias? Maravilha, vou resolver meu problema num instante, né? Olha lá. Aderência às regras, 82,8%. Estão muito bem. O sistema de vocês tem essa métrica de aderência à regra? Tem? É difícil ver, né? É difícil ver um sistema assim, não. 82%. Tem sistema que tem mais. Tem sistema que tem mais, a maioria tem menos. Beleza. Olha lá. Não tem nenhuma classe com N com 4 maior que 1. Beleza. Muito bem. RFC, não sei o que é, 76 por classe. Estou um pouco me lixando para isso. Vocês não, porque já sabem o que é. Complexidade. 7,7 por metro. Ah, uma aqui disse que o limite era 10, então eu estou muito bem, né? Não importa que aqui tem 54 por classe. Importa que eu vou mostrar esse aqui. Índice de qualidade, 7, eu estou muito bem, cara. O sistema não tem nenhum teste. Está tudo vermelho, né? Obras de vermelho.
Mas mesmo assim o plugin me disse que eu tenho 7,4. De 0 a 10 não está bom? Passei, né? Não tem nenhum teste. Não tem nenhum teste, mas porque está na máquina do desenvolvedor, não tem problema nenhum. Aí a gente olha do lado de cá e vê 319 linhas de código numa classe. Né? 0 code coverage. As violações nem são um grande problema desse sistema. Isso pode ser consertado rapidamente. E é isso que o plugin de dívida técnica está dizendo. 2 dias para consertar isso. Só. Nem falou em teste, nem falou em nada. Está tudo beleza. Se a gente olhar o código-fonte, deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Se a gente olhar o código-fonte dessa classe, a gente vai ver que tem uma série de problemas. Eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, o código-fonte dessa classe. Está aqui, projeto ruim. Nome significativo, né? Eu tenho aqui, ó, source. Está aqui a classe principal. Exibir. Se eu olhar essa classe aqui, eu vou ver que eu tenho uma classe. Olha a quantidade de importes. Tem pessoas que acham que isso não é nada demais. Eu olho a quantidade de importes. Tá? Class Processor. Extends JFrame. Ou seja, essa classe é um JFrame, né? Tá. O que é JFrame? É uma classe de interface. Uma classe de UI. Ela também implementa Action Lister e Printable. Ou seja, essa classe tem no mínimo 3 responsabilidades, não é isso? Ela é um JFrame, ela é um Action Lister, ela é um Printable. 3 responsabilidades, 3 gestos de mudança. Violou o princípio da responsabilidade única. Logo de cara. Ah, mas isso é frescura, isso é chatice, você está enchendo o saco. Será que eu estou mesmo? Olha lá. Outro problema. Olha lá, texto, string mágico, né? Número mágico. Tem um monte de coisas aqui, 0. 0 tudo bem, está zerando, mas olha só. Se eu tiver que alterar o label, eu tenho que alterar o código. Se eu tiver que alterar o tamanho, tem que alterar o código. Se eu tiver que internacionalizar essa aplicação, eu tenho que alterar o código. Não é? O que mais que ela tem? Essa aplicação, ela monta a tela, ela vai processar o XML, ó. Ela está lendo linha a linha do arquivo, verificando se é um início de tag, se é um final de tag. Está fazendo substring, gente, análise de XML por substring. Tá? Que mais? Que outra besteira que ela está fazendo? Ela está inserindo no banco também, quer ver? Para cada tag, ela vai, olha lá, e atualiza o banco, quer ver? Aqui. Insert, tá vendo? Insert into, está atualizando o banco proceduralmente. Isso é um problema. Significa que se eu mudar o servidor de banco de dados, eu posso ter problema com SQL. Eu sou dependente do banco. Tá? Outro problema dessa classe. Ela está imprimindo o relatório, lendo linha a linha lá. É um printable. Tá? Ou seja, uma única classe está fazendo 3 coisas diferentes. Uma única classe. Tá? Deixa eu botar aqui para a gente ver. Cadê? Tela cheia, está aqui. Pronto, vamos lá. Se eu analisar a dívida técnica dela com plugin, também é besteira lá. Ele tem lá 1 hora e 7 minutos de refactoring. Tá? 218 alterações no código, 1 hora e 7 minutos. O Action Plan tem lá pouca coisa, ou seja, nenhum plugin consegue reconhecer essas coisas que eu falei para você. Isso que eu falei para vocês, os plugins, as ferramentas não conseguem reconhecer como dívida técnica. Por isso que é dívida técnica invisível. O que a gente observou lá? Tem só uma classe, só um pacote, um código monolítico. Não é isso? Os 3 aspectos, apresentação, regra de negócio e persistência, estão misturados. A classe, na verdade, ela tem 3 responsabilidades diferentes. Interface de usuário, lê o XML, 3 não, 4, né? Lê o XML, atualiza o banco e ainda gera um relatório. São 4 responsabilidades diferentes na mesma classe. Tá? Parse manual de XML. Gente, se mudar o XML, eu vou ter que mudar a classe. Não tem validação do esquema, não tem nada. Gravação procedural no banco de dados. Geração procedural do relatório. Ou seja, tudo isso significa o quê? Dívida técnica invisível. Se eu chegar para você e falar assim, agora você vai botar isso aí dentro de um web service. Antes de se matar, o que você vai falar para mim?
Eu acho que eu vou chorar um pouquinho Pois e é. depois eu me jogo da janela. Exatamente. Você vai falar assim para mim também, ó, eu preciso de pelo menos um mês aí para extrair o núcleo disso aí para botar no web service, porque isso aí está tudo misturado. Qualquer desenvolvedor vai pensar nisso, né? Cara, tá tudo bagunçado, misturado, eu tenho que olhar o que é o que aí para poder, né? Fora que os problemas vão continuar. Você vai continuar fazendo passe de XML manual, continuar gravando manualmente no banco, continuar gerando relatório manualmente, né? Os problemas vão continuar. Ou seja, você vai fazer essa alteração, vai pagar uns juros porque o código está ruim e a dívida continua para a próxima alteração. Tá? Qual seria a solução disso? Tá? Primeiro, separar as camadas do código. Por preocupação. Tem que separar a camada de apresentação, de lógica de negócio e de persistência. E na camada de lógica de negócio, eu tenho que separar as macrofunções do código. Eu posso, por exemplo, adotar componentes para passe de XML. E já que eu vou fazer passe e vou gravar no banco, por que eu não adoto um componente que lê o XML e gera classes já preparadas por Hibernate e grava no banco? Será que não tem isso? Uma pesquisa de 5 minutos no Google me mostrou que tem. E o IPJAX-B faz isso. Pode falar. Como foi que você identificou que esse caso não era uma bagunça, por exemplo? Porque era pequeno. Esse caso é uma bagunça. É uma bagunça, então, tipo, é refazer. Eu estou refazendo. É, O que eu estou fazendo aqui não é refactoring. sim, Isso aqui já é reengenharia. certo. É para mostrar para vocês justamente o peso da dívida técnica invisível. Ou seja, não Vamos adianta. lá. Se eu fizesse só refactoring, eu podia mascarar o código e ia continuar com dívida técnica muito alta. Né? Sim. Entendeu? Então, eu posso, já que eu estou usando o IPJAX-B, eu vou ler o XML e validar de acordo com o esquema e já gravar no banco por Hibernate. Pronto, acabou o meu problema. E essas classes são geradas automaticamente a partir do esquema. Se eu tiver um esquema, eu gero as classes. Eu posso, por exemplo, adotar componentes de gerar relatório. Tem o Jasper Report, tá? Que eu posso usar, mas aqui o relatório é tão simples que eu posso usar o Apache Copy. Ele usa um XSL para poder formatar o XML para impressão. E é muito simples de usar. O que importa é que eu estou trocando código procedural por código configurável. A maior parte do código que eu vou escrever aqui, ele configura o framework para fazer uma coisa. E a maior parte dessa configuração pode ser feita em arquivos externos. Tá? Segregar interfaces, documentar a API e resolver as maiores violações. Depois de fazer isso, avança aí. Depois de fazer isso, eu fiz uma nova análise com essa reengenharia toda. Tá? Bom, ele diz aqui que eu tenho 0,9% de dívida técnica. Tá? Uma violação. Tá? Tem 99,2% de rules compliance. Ele com 4 no mês. Olha o RFC como é que diminuiu. Eu tenho 14 por classe. Em média, 14 métodos serão chamados à invocação de um método de qualquer classe desse sistema. Muito bom, diminui bastante. Complexidade por método, 2.2. Isso é para o pessoal que fala, não tem como diminuir a complexidade. Tem sim, eu diminuí para 2.2 por método. Por classe, 4.4. 4.4 de complexidade média por classe. Tá? Índice de qualidade, 9.7. Code coverage, 85,6%. Tá? Eu não tenho Eclipse aqui, mas se eu tivesse, eu ia mostrar para vocês que o que está fora daí são as classes geradas pelo IPJAX-B. Como as classes foram geradas, eu não preciso testar todos os métodos. Né? Porque a classe vai ser jogada fora mesmo. Cada vez que você alterar o XML, eu vou regerar as classes. Para que eu vou testar aqueles métodos? É só excluir. Boto lá no cobertura, excluo aquelas classes, pronto. Eu não estou enganando ninguém. Aquelas classes eu não escrevi, então eu não preciso testar elas 100%. Mas nesse caso eu não excluí. Então eu tenho 85,6%, porque são essas classes geradas que eu não testei tudo. Olha só, 388 linhas de código, aumentou pra caramba. Quando a gente fala em qualidade, fala em reengenharia, em refactoring, a gente sempre vai aumentar o código. Não existe refactoring para diminuir código. É sempre aumentar. Tá? Dividido em 12 classes. Se eu olhar o código agora, apesar de ele ser maior, quer ver, eu vou mostrar para vocês aqui, eu não tenho Eclipse aqui, mas vou mostrar para vocês só. De cara vocês vão se assustar, mas depois se olhar com mais cuidado, vão ver que não é bem assim. O código está melhor. Quer ver? Ih, caramba, é tanta coisa aqui. Eu tenho que dar uma limpada nesse pendrive. Dívida técnica, está aqui, projeto bom. Se a gente entrar lá, olha só,
eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacotes. E aqui no pacote raiz estão as classes geradas pelo Hyperjax-Bela. Essas classes foram geradas. Agora eu tenho classe de business, que na verdade eu tenho uma interface. Olha lá. Isso é uma interface e documentada de acordo com o padrão Javadoc. Isso também aparece no Sonar. Qual é o percentual da API que você documentou? Isso é muito importante. Todo mundo deveria olhar isso. A API tem que estar documentada. E tem mais. Eu tenho a implementação separada da interface. Está aqui. Se por acaso outro componente no meu sistema precisar utilizar uma função menor, eu crio uma interface menor. Isso é segregação de interfaces. Tá? Só expõe aquilo que você precisa expor. E eu tenho, além da camada de business, tenho business controller, exceções documentadas, persistência separada, também com interface e implementação, camada de apresentação separada. Se eu entrar na camada de apresentação agora, tá? Eu vou ver uma classe que estende JFrame, né? Com as funcionalidades todas ali, ó. Porém, eu tenho aqui, ó, eu invoco um Business Controller para executar as minhas funções de negócio. Eu não faço mais o código de negócio dentro da minha classe de interface. Eu tenho uma classe Business Controller para isso. Que está aqui. Eu tenho uma interface, tá? E eu tenho a implementação dela aqui, ó. Sem o Eclipse fica difícil de ver, né? Aqui. Olha só. Quais são as 3 funções do meu sisteminha? Leio e valido o XML, gero o relatório, atualizo o banco. Tá vendo? Tem um if aqui, não tem loop, não tem nada aí. Tudo está delegado. Você consegue entender o que o meu sistema faz olhando uma classe só. E se precisar alterar, você sabe exatamente onde tem que alterar. Tá? Ou seja, eu aumentei o código. Refactoring e reengenharia para corrigir dívida técnica sempre aumenta o código. A gente sempre coloca mais coisa do que tem lá. Mas repara só. Se a gente olhar aqui, vai ser difícil de ver, gente, eu reconheço isso. Eu tenho 75, deixa eu ler ali, que tá difícil de ver até aqui. No canto inferior, o pessoal que está vendo a gravação, no canto inferior aqui eu tenho comments. Eu tenho 16% de linhas comentadas, 75,8% de API documentada. Eu só tenho 8 métodos de API que não estão documentados. Isso é API Javadoc. Tá? Então, ou seja, documentar o seu código não é você meter comentário nele, é você documentar a sua API, para que as pessoas futuramente consigam entender o que o seu sistema faz. Tá? Bom, então, o que eu queria dizer para vocês? Que dívida técnica existe, tem um valor monetário, tá? É quantificável e tem a parte que não é facilmente identificável, que é a dívida técnica invisível. Isso aqui são anos de experiência em olhar código dos outros, entender o que está acontecendo, tentar priorizar as coisas para melhorar a qualidade do código. Tá? Bom, agora está aberta a perguntas e discussões e tijolos. O pessoal que está assistindo a gravação pode mandar pelo Cisne ou pode mandar e-mail para aquele endereço de e-mail que eu coloquei no início. Quem estiver aqui agora pode fazer alguma pergunta. Não? Beleza? Comentário? Paulo, vai. Não, eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem é nessa parte de ter pessoas qualificadas para conseguir fazer essa revisão. Certo. Às vezes o colega, sei lá, tem o mesmo grau de conhecimento que você, ou até um pouco menos, e nessa revisão vai acabar saindo um código do mesmo jeito, às vezes até pior. No início, sim. No início, a implementação de revisão por pares é uma coisa problemática. No início, sim. Mas com o passar do tempo, os problemas vão aparecendo e a sinergia das pessoas aumenta. Você vai rever código do seu colega que sabe menos que você, o seu colega que sabe menos que você vai rever seu código. Tá? Então, no início, você tem que fazer, de repente, misturar times de revisão. Bota um menos experiente com um mais experiente para rever o código do outro, para ver se sai alguma coisa melhor. Com o passar do tempo, esse menos experiente vai pegando experiência até para programar. A revisão por pares, ela ajuda até a desenvolver a equipe, não só melhorar o código.
É duro, é difícil, é ruim, mas o processo é lento mesmo. É um processo de transferência de conhecimento tácito, né? Gestão do conhecimento, não é conhecimento explícito. Experiência é conhecimento tácito. Certo? Mais alguma pergunta, comentário? Não? Então, beleza, gente. Pode falar. Revisão por pares, é um tema que ela está insistindo na gerência. Uhum. O problema entra sempre na alocação, mais recursos. Né? Sim. Mas toda a experiência que eu já tive antes do CERN é 100%. As pessoas conseguem criar uma integração e até aquele feedback que você tem, quando você está explicando uma pessoa o que você acabou de fazer, você começa a detectar as suas próprias falhas. É isso aí. Um ouvinte, naquele momento, detecta a sua. Muitas vezes eu trabalhei numa empresa também que ela era CMMI nível 5, a gente tinha que fazer revisão por pares. Muitas vezes com equipe americana, indianos. O fato de você estar explicando o seu código faz você descobrir muita coisa que você não tinha visto antes. Entendeu? E nesse caso, dessa empresa, era até, vamos dizer assim, pior e melhor. Pior porque você tinha pessoas de vários países vendo o que você fez, e melhor porque você tinha um feedback muito maior. Tá? Então, quando a gente fazia com, por exemplo, o pessoal da América Latina, sempre dava confusão, sempre dava problema. Porque nós somos mais esquentados, né? Os indianos, americanos, o negócio é diferente, é mais tranquilo. Mas eles também são muito sinceros. Isso aí que você fez tá uma porcaria. Aí você tem que... Peraí, por quê? Pô, olha só, você fez isso, fez aquilo. Não tem que... Às vezes, a revisão por pares é um processo doloroso, mas é um processo que ajuda a evitar isso. Entendeu? Infelizmente, esse problema que a Paula falou é verdade. Rafael também falou isso. Mas tem que começar. Bota 2, bota um mais experiente com menos... Bota um mais experiente com 3 menos experientes, revisando um código. Tem problema de alocação, tem problema de custo, tem problema de tempo, de transferência de conhecimento, mas a gente tem a ganhar com isso. Entendeu? Mais algum comentário? Não? Tem que abrir. Então, está aberto o microfone. Não, tá. Ah, sim. Bom, então eu vou voltar aqui para o vídeo ao vivo. Tá? Agradecemos a presença de todos aqui no auditório, os que nos acompanharam pelo streaming e ao palestrante Cleiton Sampaio. Para saber sobre os próximos eventos do CISL, acesse o site www.softwarelivre.gov.br/eventos. Obrigado pela atenção e até o próximo.